E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo, né? Explicando sobre algumas questões da lista de analógica. E aí, eu vou começar por essa, que é da própria lista, que é a 3.89. E aí, ela fala: no retificador de meia onda na figura está operando a uma frequência de 60 Hz. Então, já posso dizer aqui, ó, que a frequência é igual a 60 Hz. Vocês vão perdoando aí que eu não tenho mesa digitalizador, então vai ser no mouse mesmo. É, E o valor RMS da saída do transformador, ela é de 6,3 volts. Então eu tenho que a tensão 1, que é essa tensão bem aqui, ela vai ser de 6,3 RMS. RMS. Ou seja, eu tenho a tensão em RMS, eu posso também achar a tensão de pico. É só eu multiplicar por raiz de 2, eu consigo achar a tensão de pico, que ela é igual a 8,91 volts. Ahn, Aí ele pergunta já, né? Item A. Qual é o valor da tensão CC da saída V0 se aquela tensão no diodo for de apenas 1 volts? Então, o que que eu tenho é que aqui é de 1 volt. Para eu conseguir encontrar essa tensão que ele quer, que é essa tensão aqui, a tensão nesse nó, nesse resistor, né, que aqui é a carga, o que que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso encontrar a tensão sobre o capacitor. Para encontrar a tensão sobre o capacitor é muito simples. Eu tenho aqui uma tensão que está entrando, que é a tensão V1, e eu tenho aqui uma queda de tensão no diodo. Essa tensão VC, ela vai ser a mesma tensão que eu vou ter na saída. Então, eu pego, para encontrar a tensão VC, deixa eu ver se eu consigo fazer, pronto, consigo fazer em texto. Para encontrar a tensão VC, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que vai ser a tensão de entrada, que é a tensão V1, menos a queda de tensão no diodo, que é a tensão VD. Então, eu tenho isso. O VC vai ser. Ah, mas antes da gente fazer isso, é bom a gente observar como que a onda está se comportando, né? Então, deixa eu dar aqui um zoom. E aí, diminuir aqui de novo a espessura do lápis. É, esse diodo, ele está com o cátodo apontado para o semiciclo positivo da fonte. Ou seja, quando a fonte estiver operando no semiciclo positivo, nesse sentido, o diodo não vai permitir a passagem de corrente. Então, simplesmente não vai ter nenhuma tensão chegando aqui. É isso, né? Não é tensão positiva, no caso. Porém, no semiciclo negativo, o que acontece? A tensão ela vem por aqui. Então, ela vem por aqui, ela passa pelo capacitor e ela volta pelo diodo. Nesse caso aqui, como o diodo está permitindo, como a corrente está vindo do anodo para o catodo, ele permite a corrente fluir, né? Então, o que que acontece? Bem aqui, eu vou ter o quê? Eu não vou ter um V1. Não vou ter um V1 por quê? Porque não está no semiciclo positivo. Está no semiciclo negativo. Então, eu vou ter um menos V1 aqui. E aí, já aproveitando isso, dá inclusive para a gente já observar aqui a forma de onda que a gente vai ter. Ah, tá, não era isso que vai ser. Calma, vai dar certo, pessoal. Primeira vez. Já bem, isso bugou. Pronto. Eu tenho. Ah, pronto, descobri. Calma, tava aprendendo a mexer aqui no negócio ainda. Ah, tá. Eu tenho isso aqui. Então aqui eu tenho a tensão e aqui eu tenho o tempo. Eu vou desenhar de duas cores que é para ficar melhor. Então, o vermelho, ele vai ser a tensão no transformador, tá? Desenho aqui bem fininho. O vermelho é a tensão no transformador. E é uma tensão senoidal, puramente senoidal, certo? Essa é a tensão no transformador. E aí, a tensão que eu vou observar aqui
depois do capacitor, vai ser essa tensão azul. Não, vai ser uma tensão verde. Cadê? Tá aqui um verde, pronto. O que acontece? Como eu falei, no semiciclo positivo, ele não conduz. Então aqui vai estar zerado. Deixa eu dar um pouquinho mais. Aumentar aqui a espessura. Vai estar aqui zerado no semiciclo positivo. Enquanto no semiciclo negativo, ele vai estar observando, porém vai ser um pico menor. Por quê? Porque tem aqui a restrição no diodo. Mesmo o diodo estando depois daqui desse V, ele não permite essa passagem, né? Então ainda assim tem essa queda de extensão de 1 volt. Então aqui vai ficar menos V1 e a queda de extensão mais VD. Enquanto aqui embaixo, que é essa parte aqui da onda, esse pico, ele é simplesmente menos V1. E aqui em cima é mais V1. Pronto. Porém, a tensão de saída não vai ser simplesmente assim senoidal, puramente senoidal. Porque o capacitor ele vai justamente funcionar como um filtro. Então, quando a tensão de entrada ela vai caindo, eu tenho que a tensão de saída ela vai se mantendo de forma linear. E isso aqui acontece. Isso aqui tende a acontecer, né? Até o próximo ciclo. E aí, de novo, se carrega. Esse espaço aqui. Deixa eu mudar aqui de cor também. Calma aí. Esse espaço aqui, essa variação é o que eu chamo da tensão de Ripple. Então, essa variação aqui, tensão de Ripple, VR, que é o mesmo que o delta VC, certo? Que é o quanto que a onda vai cair até o capacitor se descarregar, ou então até o próximo semiciclo aparecer, né? E aí, nesse caso aqui, até o próximo semiciclo aparecer, que o capacitor não se descarrega totalmente. Então, deixa eu tirar aqui só para não ficar muito confuso. Pronto. Pronto, é isso que a gente está observando. A tensão de saída vai ser essa parte da onda. E aí, beleza. Agora, voltando para cá, eu tenho que o VC vai ser igual ao V1. Quanto que é o V1? Nesse caso aqui vai ser negativo. Então, vai ser menos a tensão de pico, que vai ser menos 8,91. E aí, como a corrente está fluindo no sentido contrário, a queda de tensão não vai se dar por um sinal negativo, vai se dar por um sinal positivo. Então aqui vai ser mais tensão no diodo que ele está dando na questão, que é esse 1 volt mais 1 volt. E aí isso aqui vai ser igual a menos 7,91 volts, certo? O que ele pede? Qual a tensão e o valor de saída DC? Tá. Para eu calcular a tensão de saída DC, eu vou precisar de uma informação do outro item, que é essa aqui, ó. Qual é o valor mínimo do capacitor requerido para manter a tensão de Ripple menor, pelo menos menor do que 0,25 volts, certo? E aí o que eu preciso é justamente desse dado aqui da tensão de Ripple, que é 0,25. Por quê? Porque a tensão CC, o VCC, ele vai ser igual a tensão de pico menos tensão de Ripple dividido por 2. E aí eu preciso justamente dessa tensão de Ripple para calcular o meu VCC. Então, tendo essa fórmula em mente, VCC vai ser igual a tensão de pico. Nesse caso, a tensão de pico não vai ser o 8,91, vai ser o 7,91, porque é o que a carga está observando aqui. A carga ela não vai observar o 8,91 aqui do transformador. Vai observar somente o 7,91, que é depois a queda de tensão no diodo. Então, vai ser menos 7,91. No caso aqui não vai ser menos, vai ser mais, né, que está invertido, mais a tensão de Ripple, que é a questão da que é 0,25 dividido por 2. E aí eu tenho que isso aqui vai ser igual a menos
menos 7,91 mais 0,125. E aí eu tenho que o meu VCC vai ser igual a menos 7,785 volts. Tá. Esse aqui é o meu valor da questão. Do item A, no caso, tá? Item A. Item A. Ah, indo agora pro item B. Indo agora pro item B. Vou botar aqui. O que ele pede? Ele pede o valor mínimo do capacitor necessário para uma tensão de ripple de 0,25 volts e um resistor de 0,5. Isso aqui é uma fórmula já dada, certo? É uma fórmula do próprio livro, que ela vai ser. Deixa eu pegar aqui um lápis preto. Espessura aqui um pouquinho mais em cima. Tá. O capacitor, ele vai ser dado por ICC dividido pela frequência vezes a tensão de ripple. É muito importante vocês terem a noção de que esse ICC ele é diferente do IRMS. São duas coisas diferentes, com sentidos diferentes, e que pode realmente confundir a primeiro caso, né? Porque todo mundo aprende que o multímetro ele enxerga a tensão alternada como a tensão contínua, e é justamente o valor RMS que o multímetro dá. E a gente pensa que o IRMS sempre vai ser o ICC, e não é, tá? É diferente. Então, isso aqui é deixar aqui para manter mesmo para vocês terem essa consciência. E aí, eu não tenho nem o ICC, mas eu posso dizer que o ICC ele vai ser igual a o VCC sobre o R, né? Então, se eu tenho uma corrente contínua, eu também tenho uma tensão contínua. Então, eu posso dizer, tá bem aqui, ó, ICC vai ser igual ao VCC sobre R. Então, eu vou dizer aqui que o capacitor vai ser igual ao VCC sobre a frequência vezes a tensão de ripple vezes o meu R. E esses dados aqui, todos a gente já tem. VCC vai ser 7,785, que foi esse valor que a gente encontrou da última questão, caso menos, né? Menos 7,785, dividido pela frequência. Pronto, aí aqui é outro fator importante, tá? Essa frequência, ela vai ser a frequência de ripple. A frequência de ripple, ela é a frequência que o capacitor vai ficar permutando, então vai ficar descarregando de acordo com o retificador. Para o caso de retificador de meia onda, a frequência de ripple sempre vai ser igual à frequência de entrada. Então aqui ele fala que a frequência de entrada é igual a 60 Hz. Então a frequência de ripple também vai ser 60 Hz. Para o caso de um retificador de onda completa, essa frequência de ripple vai ser o dobro da frequência de entrada, porque ele vai se descarregar nos dois semiciclos, ele vai se descarregar no semiciclo positivo e vai se descarregar no semiciclo negativo. Por isso que vai ser o dobro. Então, se aqui fosse um retificador de onda completa, seria 120 Hz ao invés de 60. Então, vou botar aqui 60 Hz, vezes a tensão de ripple, que ele já dá que é 0,25, vezes o resistor que ele dá que é 0,5. Isso aqui vai ser igual a 1,04 farads, que é a resposta do meu item, opa, que é a resposta do meu item B. E pro item C, ele pede a PIV. O que é PIV? É a tensão inversa do diodo. Tensão inversa do diodo, né? Não é isso? Qual o PIV do diodo no circuito? Tá. É a tensão inversa no diodo. É, hum,
Nesse caso aqui, eu vou ter que o meu PIV. Deixa eu pegar aqui o meu texto de novo. Vai ficar melhor nesse caso. Meu PIV, ele vai ser igual a tensão no cátodo, então aqui é tensão no cátodo, menos a tensão no anodo. E aí vamos aqui analisar. No semiciclo positivo, a tensão aqui vai ser o V1, né? Mas aqui vai ser zero. Então, nesse caso aqui, seria só V1. Mas, vamos analisar aqui no semiciclo negativo, que é o que mais importa. O que acontece? No semiciclo negativo, eu vou ter que aqui vai ser menos V1, mas eu vou ter que aqui vai ser mais V1, não é isso? Só um instante, calma aí. Tá, desculpa, pessoal, voltando aqui a explicação. Eu tinha confundido aqui nas minhas anotações, mas vamos explicar de novo, tá? Nesse caso, ele vai acontecer realmente no semiciclo positivo. Por quê? Deixa eu aplacar isso aqui. O que acontece? Depois de alguns ciclos, esse capacitor ele vai estar carregado sempre com menos V1. Então aqui sempre vai passar menos V1. Enquanto aqui vai estar alternando, né? Mais V1, menos V1, mais V1, menos V1. E aí vamos supor aqui no semiciclo positivo, tá? No semiciclo positivo, eu tenho que bem aqui vai estar o quê? Mais V1. E aí, nesse caso, o capacitor ele vai estar descarregando, porque o diodo vai estar impedindo a passagem de corrente. Então ele vai estar descarregando, 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 e por consequência vai estar passando aqui menos V1. No caso não é menos V1 puramente, tá? É o menos V1 mais aquela distinção aqui no diodo. Então eu vou deixar menos V1 só por... Só aqui, né? Mais VD. Pronto. Menos V1 mais VD, que é aquela distinção do diodo. Então, essa situação vai ser a situação de maior estresse para o diodo. Então, vai ser a maior tensão de pico que o diodo vai ter. Então, voltando aqui para a fórmula, ah, a tensão de pico vai ser justamente esse V do cátodo menos V do anodo, que vai ser a situação de mais estresse. Então, P e V, nesse caso de maior estresse, quanto que vai ser a tensão no cátodo? No cátodo vai ser mais V1. Então, vamos botar aqui, tensão no cátodo vai ser mais V1. E quanto que vai ser a tensão no anodo? Vai ser o menos V1 mais VD. Esse menos V1 mais VD a gente já calculou, que é esse menos 7,785. Então, o menos V1 mais VD vai ser menos 7,785. E esse V1 vai ser o 8,91. Então, por consequência, o P e V vai ser igual a 16. Né? Menos com menos vai se somar aqui, então vai ser igual a 16,82. O que que eu posso afirmar com esse P e V para um retificador de meia onda? O P e V ele vai ser aproximadamente duas vezes, PIV vai ser aproximadamente duas vezes a tensão de entrada, certo? Vai ser aproximadamente isso. Obviamente não vai dar exatamente isso porque tem aquela extensão no diodo, mas se não tivesse aquela extensão no diodo, se fosse um diodo ideal, nesse caso aqui ele seria aproximadamente duas vezes a tensão de pico. Então vocês podem usar essa aproximação para algumas questões, mas é recomendado que vocês realmente mostrem de onde foi que veio esse valor, certo? Eu não vou calcular o item D e o item E, porque são dois itens que o professor nem sequer explicou em sala e ele realmente já falou que não vai cair em prova. Então, por enquanto, essa questão é isso.